som vem antes da explicação. Primeiro, um ruído distante. Depois, a sensação de que alguma coisa saiu do lugar. O que parecia estável começa a vacilar. Rotas que pareciam seguras passam a ser observadas com medo. O mercado reage. As nações observam. O preço sobe. O coração aperta. E, de repente, aquilo que estava longe toca a mesa da casa. O combustível, a ansiedade, o sono. Eu te pergunto, quantas vezes a humanidade chamou de normal aquilo que era apenas frágil? Quantas vezes vocês confiaram na força das estruturas visíveis, sem perceber o quanto tudo pode estremecer quando uma única passagem do mundo se torna motivo de tensão? Observe atentamente este momento. A notícia fala do aumento do petróleo, do temor sobre o Estreito de Hormuz e de um impacto que atravessa fronteiras, pressiona mercados e alcança até o preço do diesel no Brasil. Não é uma confirmação profética, não é uma data, não é uma sentença. É apenas um fato do presente que convida a alma a refletir. Seu dinheiro. Abra comigo o livro de Apocalipse. Leia comigo Apocalipse 6. Ali, quando os selos começam a ser abertos, a Terra não é descrita como um lugar de estabilidade humana, mas como um cenário em que poder, medo, escassez e abalo revelam o quanto o coração do homem tenta se firmar naquilo que não permanece. Poucos percebem isso quando leem este versículo. Antes de falar de destruição exterior, o texto expõe a insegurança interior. Ele toca no que vocês sentem quando o mundo dá sinais de tensão, quando uma rota estratégica ameaça parar, quando a energia do mundo vira motivo de apreensão, quando cifras, bolsas e moedas oscilam em questão de horas. O que se revela não é apenas uma crise econômica. Revela-se a dependência humana de sistemas que parecem grandiosos, mas que não conseguem dar paz ao espírito. Guarde essa frase por um momento. Nem sempre é o estrondo externo que mais assusta. Às vezes, é o vazio interno que ele expõe. Em Apocalipse 1, eu digo: não temas. E veja como isso contrasta com o mundo de agora. O noticiário fala de pressão, risco global, instabilidade, reação imediata dos mercados. Eu, porém, conduzo o olhar para outra pergunta. Em que vocês têm colocado a confiança quando tudo ao redor se move? A notícia mostra homens tentando medir danos, conter impactos, prever consequências. E isso é compreensível. Mas existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. A agitação do mundo também funciona como espelho da alma. Seu dinheiro. Leia esse trecho com atenção, não como quem busca adivinhar eventos, mas como quem deseja discernimento. Apocalipse não foi dado para alimentar pânico. Foi dado para despertar consciência. Foi dado para que vocês enxerguem além da aparência de controle. Porque o problema nunca é apenas o petróleo, a rota, o mercado ou a crise. O problema mais profundo é o coração humano tentando sustentar-se, sem perceber como tudo neste mundo pode mudar de repente. E então eu te pergunto em silêncio: quando o chão emocional treme por causa das notícias, para onde sua alma corre? Se esta reflexão já tocou algo dentro de você, inscreva-se e permaneça até o fim desta mensagem. Há detalhes em Apocalipse que, lidos com calma, podem fazer você enxergar este tempo com outros olhos. Há algo no texto que muitos leem, mas poucos realmente percebem. Quando os selos continuam a ser abertos em Apocalipse 6, não é apenas o cenário externo que muda, é a percepção humana que começa a ser confrontada. Observe este detalhe comigo. O texto fala de escassez, de desequilíbrio, de coisas que passam a ter peso diferente, como se o valor das coisas fosse alterado diante de uma tensão maior. Leia comigo Apocalipse 6:6. Ali há uma menção ao custo do alimento, ao peso econômico da sobrevivência, aquilo que sustenta o dia a dia. Não é uma explicação econômica como vocês conhecem hoje, é uma imagem, um símbolo, mas ele carrega uma pergunta silenciosa. O que acontece quando aquilo que sustenta a vida se torna instável? Quando você compara essas palavras com o mundo atual, algo chama a atenção. Uma notícia sobre petróleo,
rotas estratégicas e tensões no Oriente Médio parece distante à primeira vista. Mas, pouco a pouco, isso alcança o transporte, o alimento, o custo de viver. O que era geopolítico se torna pessoal. O que era distante começa a tocar o cotidiano. E então surge a inquietação. Mas entenda com clareza, isso não é uma previsão, não é um cumprimento declarado. É apenas uma oportunidade de observar como certos padrões humanos se repetem. A dependência, o medo, a tentativa de controlar o incontrolável. Guarde essa frase por um momento. O ser humano raramente percebe sua fragilidade, até que algo essencial começa a oscilar. Apocalipse não descreve apenas eventos. Ele revela camadas do coração. Mostra como, diante de pressões, muitos entram em ansiedade, outros em desespero, e alguns começam a buscar sentido. E talvez essa seja a parte mais profunda que poucos comentam. Não é a crise que define o homem, mas a resposta interior que ele escolhe diante dela. Eu te pergunto, quando você vê o mundo reagindo com pressa, medo e incerteza, o que acontece dentro de você? Você sente ansiedade, indiferença ou um chamado silencioso para refletir? Abra comigo também Apocalipse 3. Ali está escrito sobre olhos que precisam enxergar, sobre percepção espiritual que vai além do que é visível. Porque existem momentos em que tudo parece apenas notícia, mas para quem observa com atenção, há um convite escondido: olhar além da superfície. Poucos percebem isso quando leem. O maior alerta não está no evento externo, mas na cegueira interior que impede muitos de discernirem o que realmente importa. O mundo tenta prever movimentos, conter danos, estabilizar mercados, mas existe algo que nenhuma estratégia humana consegue garantir: paz interior em meio à instabilidade. E então, mais uma vez, eu te convido a refletir. Se tudo aquilo que sustenta o sistema pode oscilar, onde está a base da sua segurança? Se essa pergunta ecoa dentro de você, escreva nos comentários o que sente ao ver tudo isso acontecendo. Não como quem tem respostas prontas, mas como quem está disposto a enxergar mais profundamente. Existe um ponto delicado que começa a surgir quando o ser humano observa tudo isso por mais tempo. No início, é apenas uma notícia. Depois, vira preocupação. Em seguida, comparação. E quando menos se percebe, o coração já está envolvido por um sentimento difícil de explicar. Uma mistura de medo, impotência e tentativa de manter o controle. Mas observe com calma. Quando você vê mercados reagindo, governos atentos, rotas sendo monitoradas, preços subindo, o que realmente está sendo abalado? São apenas números? Ou é a sensação de estabilidade que vocês construíram ao longo do tempo? Guarde essa pergunta por um momento. Em Apocalipse 13, há uma descrição que muitos leem rapidamente, mas poucos sentem o peso simbólico. Fala-se de poder, de influência, de sistemas que alcançam a vida cotidiana, inclusive o comprar e o vender. Não como uma explicação econômica direta, mas como uma revelação de como estruturas humanas podem se tornar centrais demais na confiança das pessoas. Leia comigo com atenção. Perceba que o texto não começa com controle, ele começa com aceitação. Poucos percebem isso. Quando você compara isso com o mundo atual, algo silencioso aparece. A dependência crescente de sistemas complexos, energia, transporte, mercados globais, tudo conectado, tudo sensível, tudo capaz de gerar impacto imediato na vida comum. E então eu te pergunto, quando algo tão distante quanto um estreito no Oriente Médio começa a afetar o seu dia, isso não revela o quanto tudo está interligado, mas há algo ainda mais profundo. Apocalipse não aponta apenas para sistemas externos. Ele revela como o coração humano pode se adaptar rapidamente a eles, confiar neles e até se prender a eles sem perceber. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. O perigo não está apenas na instabilidade do mundo, mas na facilidade com que o ser humano deposita sua segurança em estruturas que não foram feitas para sustentar a alma. E quando essas estruturas tremem, o que sobra? Ansiedade.
incerteza, busca por respostas imediatas. Mas observe isso comigo. Em meio a tudo isso, há pessoas que começam a fazer perguntas diferentes. Não apenas o que vai acontecer com o mercado, mas o que está acontecendo dentro de mim. Essa mudança de pergunta transforma tudo, porque enquanto muitos tentam entender o cenário, poucos param para discernir o próprio coração. E Apocalipse, silenciosamente, conduz exatamente para esse lugar. Não o de prever eventos, mas o de revelar verdades internas. Quando você lê esses textos e olha para o mundo, não é para ligar pontos como um mapa de acontecimentos. É para perceber padrões, sentimentos, reações e, principalmente, onde está sua confiança. E então eu te faço um convite sincero. Compartilhe este vídeo com alguém que também tem observado o mundo com esse tipo de inquietação. Alguém que sente que há mais por trás das notícias, mas ainda não conseguiu colocar isso em palavras. E se puder, deixe aqui nos comentários. Quando você vê tudo isso acontecendo, você sente mais medo do que antes, ou começa a enxergar com mais clareza. Existe um detalhe em Apocalipse que permanece quase oculto aos olhos apressados. Não porque esteja escondido, mas porque exige silêncio interior para ser percebido. Observe isto comigo. Quando você lê sobre juízos, sinais e acontecimentos simbólicos, é fácil focar apenas no impacto externo, mas há camadas mais profundas. Em Apocalipse 16, por exemplo, enquanto eventos intensos são descritos, há uma reação humana que chama a atenção. Muitos continuam, insistem, resistem à reflexão, como se o coração se tornasse cada vez menos sensível. Poucos comentam sobre isso. Não é apenas o que acontece ao redor que importa, mas o que deixa de acontecer dentro. Leia comigo com atenção. Perceba que, mesmo diante de cenários que abalam estruturas, o texto mostra pessoas que não param para reconsiderar seus caminhos. Isso revela algo silencioso, a capacidade humana de se acostumar até mesmo com a instabilidade. Agora volte o olhar para o presente. Notícias surgem, tensões aumentam, o mundo reage. Por alguns dias há preocupação, análises, debates, mas então tudo começa a parecer normal novamente, mesmo que nada esteja realmente estável. Guarde isso por um momento. A repetição pode anestesiar a percepção. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Não é apenas a crise que preocupa, é a rapidez com que ela deixa de provocar reflexão. Em Apocalipse 3, há um chamado para despertar, para enxergar, para sair de um estado de dormência espiritual. E quando você conecta isso com o agora, uma pergunta surge de forma inevitável. Será que o maior risco não é apenas o que acontece no mundo, mas o fato de muitos já não se impactarem como antes? Observe seu próprio coração. Quando você lê sobre conflitos, tensões globais, economia instável, você ainda sente algo profundo? Ou já se tornou apenas mais uma informação passando pelos olhos? Essa é uma pergunta delicada, mas necessária, porque a insensibilidade não chega de uma vez. Ela se constrói aos poucos, notícia após notícia, até que aquilo que deveria despertar atenção já não move mais nada dentro de você. E é exatamente nesse ponto que Apocalipse sussurra algo importante. Vigilância não é sobre prever eventos, é sobre manter o coração desperto. Desperto para perceber, desperto para discernir, desperto para não se perder em meio ao ruído constante do mundo. Talvez o cenário atual não esteja aqui para ser explicado, mas para ser sentido com mais profundidade. E eu te convido a fazer algo simples, mas raro. Salve esta mensagem. E se lembrar de alguém que anda sobrecarregado pelas notícias, compartilhe com essa pessoa. Não como alerta de medo, mas como um convite ao despertar interior. Porque no meio de tantas vozes, dizendo o que pode acontecer lá fora, poucos ainda param para ouvir o que está acontecendo dentro. E então, depois de tudo isso, resta o silêncio. Não o silêncio da ausência de notícias, mas o silêncio que surge quando o coração começa, finalmente, a escutar. O mundo continua em movimento. Tensões seguem existindo. Rotas são observadas.
Mercados sobem e descem. A sensação de instabilidade ainda percorre as nações e, de alguma forma, continua alcançando o interior de cada pessoa. Mas agora, eu te convido a olhar de outra forma. Não para tentar entender cada detalhe do que acontece lá fora, mas para perceber o que tudo isso revela dentro de você. Abra comigo Apocalipse 21. Ali não há tensão, não há colapso, não há medo. Há uma promessa descrita de forma simples, quase como um sussurro em meio ao caos. Um novo começo, uma nova realidade, um lugar onde aquilo que hoje gera ansiedade já não tem mais espaço. Leia com atenção, porque enquanto o mundo oferece ciclos de preocupação, Apocalipse aponta para algo que não depende desses ciclos. E poucos percebem isso quando leem. O propósito final do texto não é prender você ao medo do que pode acontecer, mas libertar você da dependência emocional de tudo aquilo que é instável. Guarde isso no coração. A notícia que você viu fala de tensões, de risco global, de impactos econômicos que atravessam fronteiras. E isso é real no tempo presente. Mas existe uma pergunta mais profunda que permanece ecoando, mesmo depois que as manchetes mudam. O que sustenta você, quando nada ao seu redor parece seguro? Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. A maioria das pessoas busca estabilidade fora, mas Apocalipse silenciosamente conduz para dentro, não para isolar, mas para alinhar. Porque quando o interior encontra direção, o exterior perde o poder de dominar completamente o coração. E talvez seja por isso que, mesmo em meio a descrições intensas, a mensagem continua sendo de convite, nunca de imposição. Convite para ver, convite para refletir, convite para despertar. Agora me diga, se o mundo pode mudar em questão de dias, se aquilo que parecia firme pode se abalar, se notícias continuam surgindo uma após a outra, onde você tem firmado sua paz? Essa não é uma pergunta para responder rápido, é uma pergunta para carregar, porque enquanto muitos observam apenas os acontecimentos, poucos se permitem transformar pela reflexão que eles provocam. E o Apocalipse ainda guarda muito mais do que a maioria imagina. Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.